lá. Como fazer a composição passo a passo, por exemplo, para quantificar a mão de obra? Galera, essa pergunta sempre vem, tá? O pessoal tem medo, um certo medo também, uma certa dúvida da questão dessa quantificação no passo a passo, essa composição no passo a passo, tá? Então, vocês lembram que eu sempre falo aqui nas aulas que tem o item mãe, né? Já é comum eu falar nessas aulas, nessas lives, em tudo que eu falo para meus alunos, né? Tem o item mãe, a tarefa mãe, a alvenaria. A alvenaria é o tarefa mãe, o item mãe. Os insumos seriam os itens abaixo, subsequentes. Então, o que contempla a alvenaria? A mão de obra, o pedreiro, o servente, o tijolo, a argamassa, cimento, areia para compor essa argamassa, enfim, né? Tem o item mãe, a tarefa, e os itens subsequentes, que são os insumos, né? Esses insumos, a composição destes insumos, hoje tem tabelas prontas que nos auxiliam a fazer isso, como a SINAP, a TCPO, CPOS, DR, tá? Da FDE, da Fundação da Educação, né? Então tem tabelas prontas que nos auxiliam a fazer esse tipo de serviço, tá bom? Esse tipo de composição. Então, conforme você perguntou aqui, como que você quantifica a mão de obra? Essa quantificação de mão de obra você faz através dessas composições prontas, que eles foram feitos estudos elaborados, coeficientes, testes em cima dessas composições e já tem essas composições prontas. Ah, Paulo, e se não tiver uma composição pronta? É um item que eu não achei na tabela, não achei na planilha. Aí você tem que compor, você tem que fazer uma composição própria. Por isso que eu sempre falo que é legal você entender o orçamento de obras como um todo, não apenas saber preencher planilha, porque muitos momentos da sua vida, vida profissional, da sua carreira, em obras que você está tocando, vai ter vários trabalhos que não tem nas tabelas de composição prontas. Porque, por exemplo, a SINAP, ela tem milhares de composições prontas e serviços lá para você se embasar, né? Ter uma estimativa de mão de obra, estimativa de material, enfim. Mas vai ter vários itens, e acontece muito, acontece comigo também, eu encontro em obras itens que não tem na tabela pronta. E aí, como que eu faço? Você tem que criar a sua composição. Essa composição, para criar essa composição, é relativamente simples, tá? Mas dá um certo trabalho para quando você está começando. Então, quando você está começando, você não sabe quanto de pedreiro vai naquele serviço novo. Tudo aquilo é novo para você. Então, como você cria uma composição, tá? Normas técnicas. Então, determinado tipo de serviço, você não sabe como executa e você não achou na composição lá da SINAP, TCPO, o que for. Você vai ter que procurar um caderno técnico que exemplifique e explique como é a atuação daquele serviço e determinar tarefas para executar aquele serviço. Primeiro o pedreiro faz isso, depois o pedreiro faz isso, o servente vai fazer isso, o responsável da hidráulica vai fazer isso, enfim, determinar as atividades, o passo a passo daquela tarefa. Depois que você determinou aquele passo a passo daquela tarefa, aí sim você vai estimar a quantidade de material para aquele serviço e a quantidade da mão de obra naquele serviço. Aí tem outra dúvida que muitos alunos começam também. Mas eu não conheço, eu não tenho a experiência na prática para fazer isso. Cara, não precisa ter experiência na prática para fazer isso. Você pode consultar pessoas, empresas que tenham a experiência na prática daquele serviço. Então você pega um serviço lá de determinada coisa, você vai criar uma composição no seu orçamento. Você enumera a tarefa, faz a metragem que aquela tarefa vai ser composta, ou a unidade de medida daquela tarefa, liga para alguma empresa. Eu tenho certeza que se você colocar um Google lá, nesse serviço que você tem dúvida, com certeza você vai achar uma empresa especializada nesse serviço e você pode trocar informações com eles. Ligar e falar assim, eu sou engenheiro tal, eu estou fazendo um orçamento de uma obra tal, eu percebi que vocês trabalham com um item tal, eu tenho que fazer a instalação desse item. Vocês podem me ajudar na composição da mão de obra desse serviço? Ou você tem um orçamento, você tem equipe própria para fazer a instalação desse serviço? Você pode me fornecer um orçamento? E assim, orçamento a orçamento, obra após obra, você vai criando um banco de dados para você, experiência própria, de diversos serviços que você não sabia. Então é assim que você começa a criar composições, aprender sobre composições. Tá bom, pessoal?